Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Sandro Silva. Meu canal, sejam todos bem-vindos a este canal CCD Conversa com Deus. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe uma curtida, deixe seus comentários, que para nós é uma honra, um estímulo, uma motivação a podermos estar aqui fazendo isso, né? Levando a palavra àqueles que tem fome, tem sede, tem necessidade dela, e é o estímulo maior para nós podermos também manter esse canal sempre postando, inovando com novos assuntos em respeito da Bíblia. Amém? Eu trago aqui para vocês a epístola de Hebreus, capítulo 2, versículo do 1 ao 17. Amém, meus irmãos? Vou hoje aqui dar uma explanação sobre uma salvação grandiosa, né? A salvação grandiosa, que é essa tratada aqui nesse livro de Hebreus, uma vez explicando o livro de Hebreus, que trata de grupos de judeus que estão sendo influenciados por um pequeno grupo, dizendo que Moisés é maior que nosso Senhor Jesus Cristo. É só um resumo que eu estou fazendo aqui por alto. Eu não vou entrar em detalhes, tá bom? É só para a gente ter um esclarecimento sobre alguns dos livros que, para mim, esse livro aqui, essa epístola Hebreus, ela tem um certo impacto maior para com aqueles que estão iniciando na doutrina. E nada mais sensato do que você mergulhar, conhecer antes mesmo de abraçar, de aceitar, de se curvar, né, a palavra do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, de luz e misericórdia. Tá bom? Então vamos aqui no versículo 1 do capítulo 2. Tá bom? Portanto, devemos prestar atenção ainda maior às coisas que temos ouvido, para não irmos à deriva. Prestarmos atenção, temos que prestar atenção, bastante atenção. Ou seja, temos que conhecer em suas minúcias, né, aquilo que verdadeiramente é a essência da palavra. Não significando que você tem que memorizar, que você tem que guardar a todas as epístolas, né? Memorizar a todos os capítulos, entender de cabo a rabo e vice-versa. Não. O essencial aqui é que nós saibamos quando deve-se, né? Interpretar bem, interpretar direito. E quando se lê, buscar não acrescentar o que não está aqui no texto, mas deixar só o que está aqui no texto te levar, te elevar, te ensinar, te doutrinar. Por isso que eu prefiro, né, que sejamos nós simples, básicos ao máximo, para que nós não mistifiquemos, né, a palavra e aconteça isso, né? Quando se mistifica, o que acontece? Irmos ladeira abaixo, a deriva, né? Ficarmos à deriva, né? No caso de um navio, afundarmos, né? Então é importante para nós a gente ser simples, não inventar demais, não querer se dar a dizer que é um exímio, né, sabedor da palavra em si e tal. Não. Busque fazer o seu café com leite, né, como se diria na simplicidade, o básico que é a sua boa leitura e nada mais, tá bom? Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, e toda transgressão e toda desobediência receberam justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Né? Que ele fez uma comparação quando Jesus Cristo então se sacrificou
por cada um de nós, né? E aí toda transgressão, toda desobediência foi esta purificada, mesmo as antes, quanto a depois, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz essa pergunta: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Tão grande salvação, veja só. Jesus deu o seu próprio corpo em remissão de nossos pecados. Tão grande é essa salvação, alguém fazer algo por outros, milhares e milhares, sem conhecê-los, né? Claro que ele conhece, né? Mas eu digo assim, nós, eu, você, nós, como nós poderíamos fazer isso de bom grado, com todo o amor, com toda a compaixão e sinceridade? Acho impossível, né? No caso nosso, porque não conhecemos a todos verdadeiramente, muito menos. Não conhecemos a todos e verdadeiramente, então, conhecer, negativo, né? Então aqui ele coloca essa pergunta: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Não tem como se escapar, né? Esta, havendo começado a ser anunciada por meio do Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, né? Esta salvação, esta mensagem, ela é uma ação, a mensagem, né? Ela ao longo do que é, ela é, né? Melhor dizendo, emitida, ela é um processo que ocasiona na salvação, que é o ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Quem tem olhos para ver, que vejam, né? Mas só verão, só ouvirão aqueles que Deus quiser que ouça ou que vejam, né? Então, o evangelho, ele é isso, ele é essa salvação intuída, né? Eu falo intuída no sentido de salvamento, salvadora, né? A cada um de nós. E o que nós temos que fazer, né? Nós temos que nos propor a verdadeiramente seguir aquilo, os preceitos, né, que ela mesma dispõe ou disponibiliza, com o qual devemos nos comportar verdadeiramente, né, ou fazer a que tipo de ação, qual a forma mais sensata ou correta de fazermos aquilo que Deus verdadeiramente exige que nós nos portemos. Amém? Na linha 4 fala assim: testificando Deus juntamente com eles, por sinais, prodígios, por diversos milagres e dons, distribuídos pelo Espírito Santo segundo a sua vontade. Então aqui, testificando Deus juntamente com eles, por sinais. Aquele momento que um dos apóstolos pergunta ao Mestre Jesus Cristo: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Aí Jesus pega e repete a ele, fala: em verdade vos digo que nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi permitido isto para que pudesse ser revelado o Pai, né? Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é basicamente essa questão aqui, para que os prodígios, os poderes, os sinais de nosso Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, pudessem ser verdadeiramente enxergados ou disponibilizados, porque sem a necessidade, por que caberia a ação dos sinais, se não existiriam as necessidades, né? Então, há coisas no nosso mundo que decorrem e tem esse aval, essa permissão de Deus, para que ele possa aparecer. Igual a questão de Moisés, né, no livro de Êxodo, retirar o seu povo do Egito
ir em direção ao deserto para levar a Canaã, né? Ele fez com que o faraó, né, tivesse o seu coração endurecido para que rejeitasse, né, as palavras de Moisés, para que então o faraó enfurecesse, para que então Deus pudesse promulgar ou provocar as pragas, né, fazer os sinais e tudo mais. Daí vão ter aqueles que vão dizer, então Deus é isso, é aquilo. Irmão, quem somos nós, né? Eu digo assim, quem somos nós para julgar Deus está certo, Deus é errado, Deus é bom, Deus é ruim, Deus é isso, ou até mesmo Deus é aquilo. Quem somos nós? Nosso entendimento ou nosso nível para um possível questionamento, né? Ele é mínimo, ele é pequeno. E até isso, quando nos submetemos a tal coisa, é uma permissão de Deus. Ele quis assim, né? Então, que melhor fazer com o que nós temos? É saber utilizar da melhor forma, né? Assim é a palavra, é a salvação, o entendimento, essa salvação que está sendo trabalhada no seu emitir, né? Me transformando e também transformando aqueles que verdadeiramente estão por ouvir. Aí aqui, o autor da salvação, linha 5. Porque não sujeitou aos anjos o mundo vindouro, sobre o qual estamos falando. Mas alguém testificou em certo lugar, dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Não somos nada, né? Nada. Ou o filho do homem, para que com ele te preocupes. Fizeste-o um pouco menor do que os anjos. Coroaste-o de glória e de honra, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Glória a Deus. Sujeitaste todas as coisas debaixo de seus pés, porque sujeitando-lhe todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito a ele. Todas as coisas, né? A própria frase. Sujeitou-lhe todas as coisas por debaixo de seus pés. Ou seja, tudo será, como é que fala? Julgado e encontrará a sua justiça no seu julgo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é Jesus Cristo? Fica essa palavra, essa interrogação aí para você, tá? Aguenta aí. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Agora, no momento, pois ainda não é o fim do momento. Mas vemos Jesus, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e de honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de todos. Ele morreu por todos nós. Repetindo, coroado de glória e de honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de todos nós. Ele morreu por nós. Ele, como é que fala? Cravou ali o pecado, todo o pecado, ou todos os pecadores, digamos assim, ele purificou-nos, né, dos nossos pecados, ele carregou, né, sobre seu próprio corpo santo todo o pecado do mundo, daqueles que já haviam pecado antes, durante a crucificação e após, os que ainda há de vir, né, os que viriam,
No caso, nós e outras futuras gerações. Então ele morreu por todos nós, não até ali aqueles que antes haviam vindo, mas os de antes, os de durante e os após também. Linha 10. Porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas e mediante quem todas as coisas existem, que em seu desígnio de ir levando muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Né? Vejam só. Então, o caminho da glória aqui foi dito, acabei de ler para vocês. Se você está com dúvida, você volta aí um pouquinho aí. Se não, eu vou repetir aqui, não tem problema não, tá? Ele diz aqui, ó, levando muitos filhos à glória, aperfeiçoasse. Desculpa, deixa eu ler um pouquinho antes aqui. Aquele por cuja causa são todas as coisas, e mediante quem todas as coisas existem, no caso, todas as coisas existem mediante a ele, ao Filho, que em seu desígnio de ir levando muitos filhos à glória, ou seja, a finalidade, a excepcionalíssima função de nosso Senhor Jesus Cristo é levar a todos nós à glória. Né? E como ele vai ou fez para que pudéssemos nós então recebermos a glória? Aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles, né? E aí eu trago um lembrete, primeiramente de Paulo, né? Um de seus, né, seguidores, exímios seguidores, né? Paulo, ele mesmo diz que todo o sofrimento que ele passa, ou que ele estava passando, né? A cadeia, a, as agressões, os xingamentos, o exílio dele, né? Exílio entre aspas, né? Que ele não teve tempo disso não, o pouco tempo que ele passou lá, quando o navio naufragou, ele foi parar lá naquela ilha, quando ele estava a caminho, né? De Jerusalém a caminho de Roma, foi pouco tempo. Mas assim, todo o sofrimento que Paulo teve, isso era para a glória do todo, porque ele estava sendo um exemplo, uma prova viva de que Deus cuida, Deus zela, e o seu, o seu corpo, a sua vida, a sua trajetória é um instrumento, está sendo agora sendo utilizado por mim agora como exemplo, né? É um instrumento necessário para que nós tenhamos mais fé em nosso Senhor, tenhamos coragem em resistir a tudo e todas as coisas, não por mim, não por você, não por nós, mas por Deus. Nós temos que ter essa impetuosidade cravada em nós, em nossos corações. Deus fala que a única coisa a qual nos pertence é o nosso coração, né? E nós devemos ser todas essas coisas que aqui venho falando, para que nós possamos ter resistência e passemos-nos, né, a ser o exemplo, assim como Paulo, assim como tantos outros profetas, apóstolos, né, personagens aqui bíblicos mesmo, não fictícios, glória a Deus por isso, mas pessoas reais de fato, e possamos dar esse ar de, isso é possível, podemos alcançar, porque o fulano se comportou assim, assim, assado, e conseguiu alcançar. Isso é muito mais interior, é muito mais pessoalíssimo, né? Pessoal, do que no todo, né? Porque Jesus fala, maldito o homem que confia no homem. Deus conhece o coração, né? A profundidade a qual se encontra o seu coração. Ou seja,
Aí em Mateus lá ele lança assim: muitos dirão, né, que Senhor, Senhor, eu eu espantei, eu expulsei demônios em teu santo nome. Ele fala: em verdade vos digo que eu não vos conheço, tal, né? Por quê? Porque Deus é quem conhece o interior. Nós não conhecemos o interior de homem algum. No máximo nós nos deparamos é com a face das pessoas, né? Com as atitudes ali expressas momentaneamente, né? Não sei, são expressões, como é que fala? Temporárias, permanentes? Não, eu não sei, você não sabe, mas Deus conhece, né? Então, a minha ânsia, o meu desejo, a minha vontade, ela é interiorizada e ela toma o meu coração, toma o meu ser. E o sofrimento que eu enfrentar, a, o meu pensamento de resistência a esse enfrentamento, ele vai se elevar a Deus. Porque é isso que vai me transformar e Deus entendendo ele que eu sou verdadeiramente filho dele. Porque é algo interiorizado, interno, dentro de mim, de dentro para fora. Ou seja, não são as minhas obras, as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes que vão me salvar. Mas o que transformou essa salvação, esse material aqui que é a salvação, é que me moldou internamente, é que me elevou espiritualmente falando. E é esse o objetivo. Esse livro aqui, este evangelho, esta epístola, esta carta aqui, como todas as outras também, elas não são para mudar ele ou aquele, é para me mudar. Este livro é para me mudar, me moldar, me lapidar, me transformar, me elevar, né? Então, ele me transforma e o meu comportamento ele vai transbordar. Eu não preciso estar falando para o outro como ele deve se comportar. Eu preciso ser o que esse material salvação aqui tem por natureza, por essência, ser. E as minhas ações, elas são, como é que fala? Impactantes para com os outros. Tanto a de Paulo foi e ainda é até hoje impactante para mim, para todos nós. A minha também tem por objetivo ser impactante para com os outros também. Ok? Portanto, o que santifica e os que são santificados, todos são de um só. Por isso, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos. No meio da congregação te cantarei hinos. São santificados todos, são santificados. Porquanto o que santifica e os que são santificados, todos são de um só. Somos de um só, porque esse livro aqui, tenho eu a seguinte opinião: este livro é Jesus, né? Esse livro é Jesus, a palavra de Deus, ó, a palavra de Deus. Esse livro é Jesus. Jesus é quem? É Deus. Então esse livro é Jesus, né? Então todos são de um só. Por isso, não se envergonhe de lhes chamar irmãos. Todos fazemos parte de um núcleo só, né? Pai, Filho e Espírito Santo, somos nós nele e ele em nós. Assim diz a palavra e é muito importante a gente entender isso, né? Em 2 João, né, fala muito disso. Porque não sujeito, perdão, linha 12, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da congregação te cantarei hinos, e outra vez porei nele minha confiança. E de novo, eis aqui estou eu,
e os filhos que Deus me deu. Portanto, já que os filhos têm em comum uma carne e um sangue, ele também participou igualmente do mesmo, para por meio da morte destruir o poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Por meio da morte dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu direito à herança. A herança de quem? A herança de Abraão, que só era dada ao povo judeu. Mas com a morte de Jesus Cristo, ele estendeu essa herança a todos nós, cada um de nós. Aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Portanto, já que os filhos têm em comum uma carne e um sangue, ele também participou igualmente do mesmo, para por meio da morte destruir o poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, que tinha o império da morte. A morte, pecado, pecado, morte, quer dizer uma pessoa só, no caso, o diabo. E quando Jesus vence a morte, ele nos proporciona o quê? A vida eterna. Então nós só temos vida se crermos em Jesus Cristo. E essa é a questão. Se você crê em Jesus Cristo, você tem direito a essa herança, que é a vida eterna. Mas, como disse eu antes aqui lá em João, 1 João, quem conhece a Deus? Quem conhece a Deus segue os seus mandamentos. E quem não conhece? Mentiroso o é. E se és mentiroso, não conhece a Deus. Então não segue os seus mandamentos. Você vê, é um jogo de dominó, né? Uma coisa encaixa a outra, mesmo para positivo quanto para negativo. E se você desconhece a Deus, logo você não tem participação, porque você desconhece todas as coisas que levam ao Pai, que uma delas é o que agora falei, conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que com direito à salvação, que fazendo parte de uma herança, né? Todos nós somos feitos irmãos, né? Porque ele deu a vida por nós. E livrar a todos que, pelo medo da morte, estavam durante toda a vida sujeitos à servidão, porque certamente não veio em auxílio dos anjos, mas veio em auxílio da descendência de Abraão, né? Que era estendida só ao povo de Abraão, essa herança, né? Essa promessa. Mas ele então deu a sua vida para nos justificar, nos livrou da morte, nos proporcionou a vida eterna. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, no que se refere a Deus, a fim de fazer a propiciação pelos pecados do povo, né? Propiciação pelo pecado do povo. Arão era um sacerdote, um sumo sacerdote. O que é o sacerdote? O que o sacerdote faz? Ele é um meio de comunicação, de intercâmbio de Deus para com os homens, né? O sacerdote ele faz isso. Esse intercâmbio, ele passa a palavra, a comunicação nos dois sentidos, de Deus para os homens e dos homens para Deus, né? E Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, sacerdote para todo sempre, né? Então, cessou aí essa questão de sacerdotismo ou sacerdotal, essa questão sacerdotal. Ela parou em Jesus Cristo. Parou melhor pelo não no sentido da palavra, né? Porque na verdade ela tem uma constância aí desde então, porque agora é só Jesus Cristo. Não necessitamos de outro sumo sacerdote, não necessitamos de que pessoas façam, né, as ofertas, né, os holocaustos, como o Arão ou a família, né, a genealogia de Arão, para poder também estar purificando o povo, que não precisamos disso mais, necessitamos disso mais, né? Temos então
nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o máximo, o que se precisava fazer, e ninguém mais precisa fazer absolutamente nada. Se alguém disser para você que você ainda precisa fazer algo para ser salvo, diga: não preciso, porque Jesus fez por mim. Só necessita então, agora você, meu irmão, que já tem um entendimento que é salvo, que basta você fazer aquilo que está dentro do seu coração, no qual prova que você conhece a Deus. Amém? Então vamos lá. Linha 18. Pois aquilo que ele mesmo foi provado mediante o sofrimento é poderoso para vir em auxílio dos que são tentados. Dos que são tentados. Auxílio dos que são tentados. Ele pode então vir no auxílio daqueles que são tentados. Tem uma palavra em Tiago que fala que Deus não tenta ninguém, não é verdade? E é verdade mesmo, né? Deus não tenta ninguém. Quem tenta alguém é o diabo, né? Então quem vem no auxílio daqueles que são tentados pelo diabo? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos prova. Resista à tentação e será provado então. Amém? Fica com Deus, um beijo grande no coração de vocês. A gente encerra por aqui e até a próxima.